Chegamos! Seus clubistas. Estamos aqui hoje direto. Opa, hoje não estamos do Peruche, não, hein? Hoje estamos aqui direto de Belo Horizonte, terra dele, a da Maravilha. Não, Aldo, Jair Bala, por que não? Euler, filho do vento. Vamos falar aqui, pessoal aqui raiz. Hoje gravando nosso programa Raiz, né? Tenta os áureos do futebol, lembrar as polêmicas, falar um pouco do que rolou naquele pô, pegava, não tinha muito. Vamos ver aqui nossa mesa, né? Produção, mostra nossa mesa aqui. Pesada ou não nossa mesa aqui, hein? E aí, Galo, do Coelho, da Raposa. Aqui na ponta esquerda com ele, rei dos mosaicos. E aí, Thiagão, falar desse Galo aí? Vamos falar desse Galo, vamos falar da rivalidade aqui mineira, né? Sadia e tal, só que com aquela pegada também mais rústica, mais raiz, dos anos 90, dos anos 2000. E você só esqueceu de falar um aí, hein? Minas Gerais, que é a terra do Pelé também. Esqueceu, cara. O rei, Esqueceu. né? Vamos falar aí dessa raposa que teve nos anos 90 a gente sofreu também, não queria lembrar disso, mas batemos também bastante em vocês, hein, Vanderlei? Foi uma rivalidade sadia. E voltou, né? Cabuloso tá de volta aí, fazendo uma excelente Série A. Muito obrigado, Vanderlei, pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui podendo bater um papo, falar dos nossos times, falar do que Minas representa aí para o cenário nacional. É muito bom a gente estar aqui falando dessa paixão que é imensurável, tanto para o Lucas quanto para o Thiago, quanto para você também como palmeirense. É muito bom a gente poder estar aqui. Realmente. E estamos aqui com ele, na meiuca aqui, o Lucas, né? O Lucas, representante do Coelho, Coelhão aqui de Minas. Ô Lucas, fala pra gente, porque aqui em Minas a gente tem o Galo, a Raposa, né? Que são as duas maiores torcidas. Amor, eu acho que é por causa do verde, né? Porque é a cor diferente. O Lucas tem uma curiosidade, tá, pessoal? Ele aqui tem um canal. Queria que você falasse um pouco do seu canal também aqui. Vamos deixar o link aqui para vocês seguirem. Fala pra gente aí, Lucas, como começou essa paixão pelo Coelhão? Bom, primeiro sobre o canal, a gente chama Decadentes, para falar sobre a América, mais clubista possível, menos jornalístico. Mas minha paixão sobre... Realmente quando é um avô que influenciou um pai, que torce por causa do avô. Geralmente torcidas mais tradicionais, inclusive brincadeira que é a torcida mais velha. Eu não tô tão velho assim, então dá pra ver que não é 100% realidade. Mas começou muito exatamente por conta de arquibancada. Meu pai é cruzeirense, minha mãe é atleticana, mas não gosta muito. Inclusive até a gente leva ela na Independência, ela gosta de torcer. E um dia eu ganhei um ingresso pra ir num jogo do América. Um convite meio inusitado. Eu sempre gostei de futebol, mas eu nunca tive paixão pelo Cruzeiro e nem pelo Atlético, assim, de torcida. Eu fui, mesmo sendo aquela partida que não pode ser mais América do que isso, que é você empatar 0-0 contra um time no Campeonato Mineiro, num domingo às 4 horas da tarde. Acho que aquele ambiente, aquela torcida, aquela situação toda de independência ali me fez ficar apaixonado pelo América e nunca mais eu largar. Uma coisa que me pegou naquele dia que pra sempre eu levo pra minha vida, eu vou levar pra minha vida. Legal. Ô, Lucas, vamos anunciar aqui sim o canal, vamos seguir lá, porque o Coelho sempre é legal a gente acompanhar essa história. E se eu fosse você também, queria torcer pro Coelho. Não sei porquê, né? As cores eu acho que são parecidas, né? Valeu. Vamos lá. Tá bom. A paixão pelo Cruzeiro, ela vem de berço. O meu pai, ele nasceu no estado do Rio, morou em São Paulo um período, e quando ele chega em Minas ainda, em Belo Horizonte, antes mesmo de eu nascer, ele veio com a cabeça de ser... Gostava do Palmeiras em São Paulo e do Fluminense no Rio. E chegou aqui, ele se tornou cruzeirense, apaixonado, falava com muito orgulho da final contra o Bayern, foi um dos primeiros jogos que ele foi aqui no Mineirão. E eu me lembro que com 6 anos de idade ele me levou no primeiro jogo. Foi Cruzeiro e Nacional de Uberaba, um jogo de Campeonato Mineiro. E ali, mesmo o Cruzeiro tendo empatado aquele jogo, eu não larguei mais o Mineirão. Então é uma paixão de ir em todos os jogos, de ser fanático. Aí
em 88, com 6 anos, depois veio a década de 90, que a gente ganhou aí 17 títulos. E então foi muito gratificante curtir aquele momento. E assim depois, como os anos 2000, vieram várias glórias. Passamos por um momento difícil recentemente. Estamos aí numa fase de reconstrução, mas colocando as coisas no lugar. Então, por exemplo, nós vimos aí, acho que 12 jogos sem ganhar do América, né? Agora já recuperamos, ganhamos de 4-0 aí o último confronto. Então as coisas estão chegando em ordem. Sábado que vem tem um confronto contra o Atlético. Acho que temos tudo aí também para colocar em dia aí essa história da rivalidade. Mas é isso, é muito gratificante ser cruzeirense. É uma paixão mesmo, um amor que a gente tem aí igualável. Ah, legal, legal, William. Aí vamos ver agora nosso amigo aqui, o Thiago. E aí, Thiago, conta pra gente, a sua paixão começou pelo Galo e depois a torcida? Conta a história pra gente aí, meu amigo. Cara, eu até brinco muito hoje em dia. Eu falo, tipo assim, tem um fundinho de verdade. Eu não gosto de futebol, não, cara. Eu gosto do Galo. E eu gosto do Galo, e, tipo assim, o Galo começou a ganhar títulos agora, eu tô querendo que o Galo passe um período sem ganhar nada aí pra torcida voltar a ser aquela torcida que é raiz, que eu gosto é do Galo sem ganhar nada. Com o povo raiz na arquibancada, que foi como eu comecei a isso gostar. é um corte, hein? Você quer que o Galo não ganhe nada? Como que é isso aí, ô Thiago? O que acontece, cara? Eu comecei a frequentar por causa do meu pai, né, que me levava desde novo e tal. Meu pai era envolvido ia todos os jogos, envolvido com torcida. Eu achava um saco aquilo, mano, de ver futebol, só que eu ia, ele me levava assim, eu ficava vendo, falei, mano, parada da hora, né, tipo, aquela multidão, aquela massa humana, todo mundo pulando e tal, festa, balão, aquela coisa, torcida do Galo, anos 80 ali, anos 90, o Galo passou por um período complicado, assim, muitos títulos que ele perdeu indevidamente, né, apito e tal. Todo mundo sabe aí contra Alô, Flamengo, você aí do Rio, José, hein, o José Wright, hein? Fala pra gente, mas vamos lá. A gente fala que esse é o nosso rival regional, o Cruzeiro, nosso maior rival, mas o Flamengo é nosso inimigo mortal, assim. Eu odeio o Flamengo, talvez na mesma proporção que tem a rivalidade com o Cruzeiro, por conta disso tudo que aconteceu, né? Então eu comecei a frequentar estádio e vendo as festas da torcida do Galo, ficava louco com aquilo, né? O Galo ia sem ganhar nada e todo jogo a gente tinha lá 80, 90 mil pessoas, chegava na final, 90 mil pessoas perdendo, a galera aplaudia, não vaiava, e eu gostei disso, aquilo me pegou muito. Eu comecei a frequentar mesmo, depois comecei a frequentar a torcida organizada, né? Comecei a ajudar em festas, foi uma coisa que me pegou no início e tô até hoje aí. E hoje em dia, tipo assim, com o futebol mudando, estando um pouco mais, digamos, vem perdendo essa essência. E eu tenho na minha cabeça que as vitórias, as glórias, os títulos contribuem para isso. Então eu trocaria todos os títulos que o Galo ganhou do tempo para cá para a torcida do Galo ser o que era aquele ambiente que eu cresci nos anos 90, 2000 ali. Eu prefiro muito mais o Galo perdendo tudo, mas com aquela Mineirão inflamado, lotado, aquela loucura, do que tá hoje em dia. Tipo assim, o time lá tá lá campeão de tudo, mas aí perde um jogo, a galera já fica aquela mesma coisa, né? Isso é uma coisa que tem acontecido em todas as torcidas, infelizmente. Thiago, então pegando esse gancho aí, né, sobre a festa da torcida, que é apaixonante, eu também me apaixonei muito pelo futebol por causa disso, né? O que você vê de diferença, Thiago? Você que sofreu hoje, fiquei lá no Mineirão fazendo mosaico, mãe do céu. Fala pra mim, Thiago, o que você vê de diferença dos anos 90, da festa da torcida pra hoje? Eu já te falo uma, antes de você iniciar. Eu lembro que ali a gente ficava esperando, a gente preparava todo o ambiente do estádio para a entrada do time. E era legal, porque às vezes entrava um time, o outro esperava um pouco para entrar, às vezes entrava junto. Era um suspense. Hoje não, hoje já é mais todo mundo junto, mão dada, música, Nutella, para ser sincero. E você, o que você acha? Cara, essa diferença eu acho que é o principal, é o que você falou, é a entrada do time, né? Que antigamente era uma questão, era uma cerimônia que a galera esperava. A gente ficava a semana toda preparando e tal. Aqui em Minas, assim, clássico, semana de clássico e tal, a gente tinha que redobrar porque a loucura. O Galo sempre foi aquela torcida meio mais povão e tal. E tipo assim, a gente não tinha recurso. O Atlético também não tinha recurso para ajudar. Nunca foi muito de ajudar. Então, por exemplo, eu lembro que saía
começou a onda de bandeirão, aí o Cruzeiro bancava bandeirão pra máfia, a gente ficava naquela coisa, não tinha dinheiro pra fazer grandão, aí fazia uns bandeirão por nossa conta, mas sempre menor, não tinha como fazer uns grandão, porque não tinha mesmo recurso, né? Então nosso recurso era muito a galera ajudando. Eu lembro de clássico que a gente ficou a semana toda rasgando jornal pra fazer tipo pompom assim de jornal, pra distribuir na arquibancada, porque era o que dava pra gente fazer. Fazia arrecadação de papel higiênico para soltar e tal, porque era tudo por conta da torcida. Hoje em dia eu vejo que não tem mais isso, é até proibido, né? Hoje em dia nem pode esse tipo de coisa. E tem todo esse protocolo que você falou, que é chato, né, cara? É muito engessado. A galera entra enfileiradinha, aí vai lá, vai cantar o hino, aquelas musiquinhas do campeonato, não tem nada a ver, cara. Tipo, você vê que é uma coisa muito, muito comercial, né? Você perdeu aquela questão emocional mesmo que tinha de entrar, você explodir. Pô, o jogador entrava, a torcida explodia mesmo. Era aquele momento do caralho, assim. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Ô Vanderlei, e pra você, o que que você vê que mudou, né? Eu vejo lá na torcida do Palmeiras, fazia muito tempo que a nossa torcida não cantava o nome de jogador, né? Assim, tinha uma musiquinha pra cada jogo, lembra? Eu, Evair é um terror. Então a gente tinha au, Edmundo é um animal, e pegava, né? Era um apelido dos jogadores. Você, o que que você vê essa diferença da torcida pros anos 90 pra agora, a festa no estádio? Também hoje tem mais proibições, né? A gente não pode esquecer disso, mas o que que você vê aí? O que você acha? O primeiro ponto negativo que a gente entende é a elitização do futebol. Porque o Mineirão, assim como o Maracanã, tinha lá a sua geral, por exemplo. E a geral, ela era algo fantástico para o Mineirão, tanto a torcida do Atlético quanto a do Cruzeiro. Era algo acessível ao torcedor também e fazia-se uma festa ali também. A entrada dos times, eu lembro, a máfia ela ficava atrás do gol, mas ela entrava pelo meio, vinha com as bandeiras em punhos, era algo Bem fantástico. lembrado. A entrada de bandeira de bambu era um espetáculo à parte, cara. Bem lembrado, bem E a gente lembrado. gritava, né? A máfia vem aí, o bicho vai pegar. Então é UCV, a máfia aí. Então era um espetáculo à parte do Mineirão e essa acessibilidade das pessoas. Então hoje, quando você pega um valor de ingresso, é muito caro. E o futebol ele sempre foi o esporte mais popular do Brasil. E hoje acaba que vai perdendo espaço. É importante que a gente tenha outros esportes, mas o futebol vem perdendo espaço, vem perdendo adeptos. Seja pela violência, que também é um fator negativo, mas quando se transforma os estádios em arena, para compensar todo o investimento que foi feito, isso pesou no bolso do cidadão. Então faz uma falta tremenda no estádio essa questão, né? Então, e a torcida ela sempre brilha. Eu lembro que eu era criança e ia para o estádio, meu pai sempre gostava de sentar no meio do estádio. E eu ficava sempre olhando para a esquerda, que é onde ficava a máfia azul. Aí, por fim, quando eu fui crescendo um pouquinho, e a gente não tinha divisão de setores, ele falava, não, vai lá para a máfia, então eu fico aqui, depois do jogo a gente encontra. Então era algo que cativava as crianças e por aí vai, e era uma festa bonita, maravilhosa e saudável. E aí, Lucas? E o Coelho? É uma torcida menor, mas não mais fanática, né? Eu vejo alguns jogos do América, quando o América começa eu vejo uma torcida apaixonada, o pessoal xingando pra caramba. Como que é essa relação aí? Como que você enxerga isso? Não, se você for ver, se você for pensar, né, o torcedor que hoje é um torcedor do América, o cara tem que ser fanático, né? É porque rola muito aqui em Belo Horizonte, essa questão de que o torcedor do América é um cara que, pode ser americano que você nem sofre. Não sofre o cacete. Tipo assim, sofre pra caralho. É muito complicado também. Então, assim, é uma torcida de fato. Isso. Mas é uma torcida muito fanática. Eu acho que pro América, o que mudou muito da década de 90 pra cá, vamos colocar vida, o América não teve muito essa questão de elitização do ponto de vista de preço de ingresso. Hoje até rola entre Cruzeiro e Atlético, rola uma questão de qual que é o time do povo, né? O Atlético se considera a torcida mais popular, mas o Cruzeiro se considera o time do povo. Mas se você for olhar na prática, quem tem o ingresso mais acessível e consegue levar o povo pro estádio é o América. Hoje com R$ 20, R$ 15, você consegue ver um jogo do América. O América precisaria de abraçar mais essa questão popular. Então a elitização não pegou muito o América nesse sentido. Mas eu acho que a arenização pegou um pouco, porque o América teve uma independência que foi reformado, né, por conta das questões de Copa do Mundo. O América tinha um estádio bem raiz, que era o Independência antigo,
E agora tem um estádio que ficou meio encaixotado ali. Estive lá na Série B do Palmeiras, 2003. Meu Deus. Ali era bem raiz, a galera conseguia comprar cerveja num buraco na parede, a galera que vendia na rua, tinha toda uma questão nostálgica, assim. Então acho que isso pegou um pouco porque era uma coisa. Acabava que hoje existe um sentimento meio nostálgico em relação à Independência antigo. Também tudo foi abordado, bandeira bambu, que era mais bonito, né? Que era mais legal de você ter, que hoje também. Mas isso tudo pegou a torcida do América em algum nível. Mas eu acho que a reforma do Independência, por mais que hoje é um estádio muito mais bonito e muito mais. Mas pode-se usar muito mais, inclusive os outros times de Belo Horizonte, no caso do Cruzeiro e Atlético, o Independência antigo era muito mais difícil. Acho que para a torcida do América não ficou muito legal, foi um estádio muito grande e a gente acaba que não abre todos os setores porque não compensa, então a gente fica meio que concentrado ali no que seria o 3 e um pouco do portão Perde, 6. de repente, a pressão, né? Um pouco da Perde pressão. um pouco. Então o Independência antigo com 2, 3, 4 mil pessoas era uma coisa. O Independência hoje com 2, 3, 4 mil pessoas é outra coisa. Então acho que o que mudou da década de 90 para cá em relação à América torcida foi um pouco disso. Aproveitando aqui, falando sobre estádios, né? O América aqui teve o estádio e agora a gente vai ter a Arena do Galo, né, Thiago? A Arena do Galo vai ser inaugurada agora, em breve, né? Eu acredito que até o final do ano inaugure. E você falou um pouco dessa questão da massa, de preço do ingresso, mas você não acha que é complicado você manter um ingresso barato para manter essa estrutura? Ou não? Você acha que dá? Eu te falo pelo Palmeiras, né? Lá no Palmeiras o pessoal fala muito da questão do preço. O Palmeiras até que tem um plano lá que se você paga, por exemplo, eu pago R$144, mas eu tenho direito a todos os ingressos. Mas às vezes a pessoa que mora longe, R$144, talvez em um jogo. Como que você vê isso? Você acha que, primeiro ponto, para a torcida vai ser bom ou ruim? E para o Galo vai ser bom ou ruim? Lembrando que você prefere uma festa da torcida do que um título, né? Vamos lá, eu nunca fui a favor da Arena MRV. Eu nunca quis a Arena MRV. Vai dar polêmica esse vídeo, hein? Sempre falei isso, eu sou totalmente contra a construção da Arena MRV, sempre fui. Quando o Mineirão foi reformado para a Copa do Mundo, o Mineirão é independente. A conversa que se tinha aqui em Belo Horizonte é que, pós-Copa do Mundo, Atlético e Cruzeiro iriam assumir a gestão do Mineirão simultaneamente, igual fazem lá Milan e Inter lá na Itália e tal. Tipo assim, mudam a identidade visual, nome, dia de jogos e fazem juntos, né? Eu acho que isso seria o mais viável. Aí não aconteceu, a Minas Arena e tal, tudo que é isso que a gente já sabe. Vocês vão ver, o gramado do Mineirão tá um pasto por conta disso. O Heitor tava lá hoje montando comigo. O cheiro do Mineirão, cara, o Mineirão tá fedendo balada, que é cheiro de balada depois. É horroroso lá. Aí depois disso, tipo assim, veio a questão do América, o Atlético começou a jogar no Independência, começou a falar de uma parceria com a América para fechar a ferradura ali. Para quem não sabe, o Independência ele tem 3 partes construídas de arquibancada. A parte onde ficam os vestiários não tem arquibancada. Então falava-se de aumentar a capacidade, fechando ali. Eu vou te ser sincero que depois dessa do Mineirão era a melhor solução que eu via. Eu acho o Independência aumentar a capacidade para umas 35. É um belo estádio. Para umas 35 mil pessoas, perfeito. Assim, todo jogo a gente teria esse público aí. Jogos maiores, jogaria no Mineirão, beleza. Eu achei que fizeram uma arena legal. A Arena MRV é do caralho. O estádio mais bom. Assim, clubismo ao extremo, né? Clubismo ao extremo. É o estádio Estamos mais aqui para isso. É do Galo, é o extremo. estádio mais bonito do mundo e tal. Mas eu não sei, cara, você vai perder muito um pouco dessa essência da torcida. A Arena MRV hoje é um estádio que tem capacidade para 46, 47 mil pessoas, mas que vai vender 20 e poucos mil ingressos, porque já tem, sei lá, 25 mil cadeiras vendidas entre cadeiras, camarotes. Eu mesmo, eu tive condição, eu fui lá e comprei minha cadeira. Então vai ficar por 15 anos, o Galo não vai vender o meu ingresso, por exemplo, eu já vou ter lá. Então você imagina o valor que vai ser esses ingressos. Então, assim, vai limitar mesmo uma classe social da população, a classe social da população a ir poder ir ao estádio, né? E tipo assim, isso cria um clima mais ameno de estádio, né? Mais morno, aquela coisa. E é isso, vamos ver como é que vai ser. Eu já fui em vários jogos do Palmeiras, eu sei que você está falando isso, de sofrer com isso e tal. Eu espero que não, que aqui seja diferente. A torcida do Galo, você já viu lá, ela é um pouco mais raiz ainda, ela ainda tem essa coisa, um pouco de torcida raiz, mas eu acho que ela já tá perdendo e meu medo é com a Arena MRV acabar de perder de vez. Vanderlei, mas vamos falar do Cruzeiro, né?
que você viu o Cruzeiro? Eu vi que teve uns boatos aí de um terreno, o Cruzeiro de repente queria também ver uma questão de uma arena, acho que era em Betim, você me corrige se eu estiver errado. Mas o que você vê? Você vê com os bons olhos? Você acha que é legal uma arena nova para o Cruzeiro vai ser importante para a torcida? O que você me diz? A questão da arena em Betim foi uma proposta da prefeitura de Betim para o Cruzeiro ter o seu estádio, mas eu penso bem igual o Thiago falou. Eu acho que o Mineirão é um patrimônio nosso. A torcida do Cruzeiro até apelida o Mineirão de Toca 3, porque a gente tem a Toca 1, a Toca 2, o Mineirão é a Toca 3 e o Maracanã é a Toca 4. Onde Rapidão, a gente sempre só te faz... interrompendo, desculpa. Vocês não têm a Toca 1 e Toca 2, não. O Ronaldo tem. O Cruzeiro não tem mais, não. Ronaldo é o nosso salvador da pátria. Mas o contrato que foi feito entre o governo do estado com a Minas Arena é um contrato absurdo. Por quê? A Minas Arena, pelo contrato, ela tem que faturar X valor. Se ela não fatura aquele X valor, o governo do estado complementa. Então já foi bancada ali milhões, e até o final do contrato, mais de 1 bilhão até, e até o final do contrato será aportado ainda pela previsão mais 800 milhões do estado, ou seja, dinheiro do contribuinte para a iniciativa privada que assumiu o Mineirão. E se o Cruzeiro faz mais um estádio, o que vai ser do Mineirão? O que vai ser de tantas histórias de futebol que nós tivemos naquele palco? Então hoje há uma devida discussão do Cruzeiro com o governo do estado, a pressão, porque o Mineirão deixou de ter uma prioridade para o futebol, passando a ter para eventos. Nada contra eventos, pode ter. Inclusive o Mineirão tem uma capacidade na esplanada lá gigante para fazer eventos para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então não justifica sucatear o gramado igual sucatearam. A gente, por exemplo, sábado que vem tem um clássico Cruzeiro e Atlético. Tem que jogar a 580 quilômetros de Belo Horizonte. Eu acho um absurdo, Vanderlei. Eu acho um absurdo. Não, A gente passou por isso, eu acho um absurdo, tá? É sem, assim, não tem cabimento. Então jogar 580 quilômetros de Belo Horizonte porque tem um show do Mineirão. Então foi resolvido, entre aspas, esse impasse. Daqui para frente as datas serão ajustadas, priorizando os jogos do Cruzeiro pelo novo acordo. Inclusive contra o Grêmio, quarta-feira. É um jogo importante para nós. E 2 setores do Mineirão, o laranja superior e o laranja inferior, vão estar fechados porque vai ter o palco. Então, se a gente ia colocar lá 60 mil pessoas, vai reduzir a carga. Então, com isso, o futebol mineiro perdendo espaço. Então, eu não vejo que a gente tenha que ter um estádio próprio. A gente tem que fazer o Mineirão funcionar. O Thiago disse bem de times fazendo a gestão do estádio. O Maracanã ainda hoje é assim, o Fla-Flu. Eles administram o estádio. Então, o Mineirão tem que ser do futebol mineiro, tem que o América quando quiser jogar, o Atlético mesmo tendo o estádio dele quando quiser jogar, porque eles são histórias inapagáveis. Ô, nosso amigo, e o churrasquinho? Ô, Thiago, e aí? Churrasco, como que tá? Tá devagar? Como que é? Cadê a produção? Vem aqui, Príncipe. Vem aqui, produção. Como que ele é conhecido, Thiago? Como que é o nome Príncipe dele? é o pé de valsa aqui do Califórnia. Olha, né? aqui é raiz, pode entrar. Ô. Isso que é bonito, pessoal. Isso que é bonito. Olha, esse, como é que chama isso aqui? É beijo de mula? Limpa na bermuda aqui, ó. Raiz mesmo. Fiba, calango, né? Mostra lá. Capelanca. Isso que é bonito ou não? Isso que é bonito ou não? Baixa. Isso que é bonito ou não? Valeu, Príncipe. Pensa. É o pé de valsa. Ô, você tá falando pé de valsa, depois eu vou colocar. Coloca um videozinho aí do Prince dançando pra gente ver. Vamos quem tá colocar o falando. videozinho aqui, Vamos ó. colocar, eu tenho vários. Ô, produtor, se nosso produtor não estiver jogando vôlei, ele vai colocar, né? Sabe que o nosso produtor, a gente tem um produtor que ele joga vôlei. Ele joga vôlei. Qual que é a altura dele, Thiago? Deve ter, acho que não tem nem estudo, não. Ele Chega. joga vôlei? Joga 1,38. Provavelmente joga no Cruzeiro, então. Cruzeiro, né? O Cruzeiro virou referência, né? Mundial no vôlei, né? O Cruzeiro, por um tempo, parou de mexer com o futebol, foi pro vôlei. Né? É verdade? E o detalhe é que a gente tá ganhando tudo no vôlei também. Então, No vôlei sim, no futebol. Não, aproveitando aqui, né, pessoal, já entrou nesse clima aqui. Ô, Lucas, qual que é o maior de Minas, Lucas? Fala pra mim, qual que é o maior de América, Minas? obviamente. Eu tô com você, eu também É o que acho. caminha com as próprias pernas, entendeu? Não ali pra... Rubens Menin da MRV pra enviar grana. O América é um independente, sacou? É, boa, olha, ó, argumentos, hein? E aí, Thiagão? Obviamente que é o Galo. É o time do povo de Minas, é o time o clube mais antigo aí do
do estado, aquela torcida raiz maluca. O Mineirão foi construído, pra quem não sabe, o Mineirão foi construído pra torcida do Galo, né? Pra abranger. Até ali nos anos 70, 80. Até nos anos 70, 80, a torcida do América era a segunda maior de Minas, era a segunda maior que a do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro começou a crescer, depois o Cruzeiro começou a ganhar títulos ali, né? Com a Libertadores nos anos 70, né? Depois dos 66, anos né? 80. Quando a gente massacrou o Santos do Pelé. Não, toda- tudo bem, começou a crescer, mas até nos anos 70, 80, a torcida do América era maior que a do Cruzeiro. Então, tipo assim, o maior de Minas, obviamente, que é o Galo. Galão da massa. O Vanderlei tá até tremendo ali, rapaz. Tá acho até que- tremendo, né? Pra gente saber quem é o maior de Minas é simples. Primeiro, olhar os títulos. Então, essa taça aqui mesmo, ó, o Cruzeiro tem 2 delas. O Cruzeiro tem 4 brasileiros. O Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil. Então, em termos de títulos, não há discussão. O Atlético começou a entrar no cenário de 2013 para cá, quando foi fundado, de fato, com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, etc. E em termos de torcida, a do Cruzeiro já era maior de Minas há muitos anos. Desde na década de 90 reforçou isso. Em Belo Horizonte, onde a torcida do Atlético era maior, hoje já há várias pesquisas que mostram que a do Cruzeiro é já um pouco superior. Isso aí eu truco mais tanto, Aí, cara. Em Belo Horizonte, eu aposto, cara, que no mínimo 70% de Belo Horizonte é atleticano. não, as pesquisas atuais impõem ali o Cruzeiro com 28. O O Atlético, Vanderlei, esse cara, ele tem todos os números, hein, Thiago? Ele sabe O tudo. Atlético- O cara é político, né, cara? O cara é bem preparado político. pro Ele é debate, preparado, né? ele é bem preparado. o Atlético em torno de 26. Depois nós temos várias torcidas do cenário nacional até chegar do Lucas lá embaixo. Então Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Então, peraí, vamos São lá. Paulo. Igual no meu bairro aqui, né? No meu quarteirão aqui, no quarteirão todo, só tem uma casa que tem cruzeirense. No quarteirão. No bairro deve ter umas 10. A torcida do Cruzeiro é maior que a do Galo em BH. Né? Em Eu BH, tava falando com o Heitor ontem, a torcida do Cruzeiro realmente é muito grande no interior, né? A força do Cruzeiro é no interior. Mas em Belo Horizonte é até desproporcional, é eu esmagadora. acho que o Atlético pode chegar perto agora, o empate técnico, devido aos últimos 3 anos nossos Empate e técnico. devido aos 3 anos últimos deles. Então, assim, eles melhoraram, ganharam algumas coisas que eles não ganhavam há 50 anos, por exemplo. Então, isso, a meninada atual, Por causa do apito. Right, Aragão. os últimos 3 anos, por exemplo, a Descansa em paz, meninada, né, que está em escola, os cruzeirenses mesmo sofreram um pouco, né? Porque o Atlético ganhando tudo. A Eu gente não na lembra Série disso, B. rapaz. A minha escola também foi dura. A época da fila ali foi dura, a minha Gente, vocês escola estão falando também. de escola, sério. Aí a situação do Lucas é pior, né? Ninguém pode falar igual o Lucas. Mas hoje em Belo Horizonte já isso é comprovado. E aí a torcida do Atlético sempre falava assim: o que conta a maior torcida é bilheteria. E se Isso pegar é os verdade. últimos jogos, Cruzeiro e Fluminense, 50 mil pessoas, 52 mil. Atlético e Atlético Paranaense na Libertadores. Quantos foram, Thiago? 36? Atlético Paraná agora? É. 49. Então, assim, Pagantes. a torcida do Cruzeiro Mas hoje aí tem você mais quer falar de bilheteria. ingresso, de valor de ingresso? Porque é sacanagem o Galo. Nossa, é caro. O que o Galo tem feito, isso aí é uma coisa que, Pois é. o que o Lucas falou de clube popular, valor Olha de só, 20 olha reais, o clube do 15. povo que cobra 200 conto. Cara, no eu ingresso. acho um absurdo, mano. Tipo Absurdo. É assim, muito caro. o sócio mais caro do Galo, igual eu pago o Galo na veia Forte Vingador, que é o sócio mais caro do Galo. Eu só tenho a preferência de compra e desconto, né? Ingresso do Galo é tipo 70 conto pra eu que pago o sócio mais caro. Cara, Isso é é caro. loucura, mano. Absurdo. É O loucura. futebol ficou caro, né? O Cruzeiro Cruzeiro, há um tempo atrás, tinha um sócio que você pagava e ganhava o ingresso igual o Palmeiras. Era o né? que eu tinha. Que é o que eu acabaram acho com justo. ele. Mas cara. acabaram com ele, que era. Agora, Cruzeiro e Grêmio, por exemplo, eu tenho 50% de desconto no ingresso e paguei R$60. E quanto que você paga no sócio? Não, aí é barato. Eu pago um intermediário de R$50. Mas mesmo assim é uma 40. loucura, cara. Você pagar R$50 por mês e pagar R$60 sendo que eu sou o sócio mais caro. Isso é Exatamente. loucura. Isso é porque são os clubes do povo, né? Agora vamos pro nosso lado aqui. A gente leva criança de escola da prefeitura pra ver jogo. Bem, muito Menino legal. de escolinha. Não, mas isso aí todo Você- mundo leva. Isso é coisa. Mas o América. todo o mundo América leva, mas é o Atlético o Cruzeiro leva deve colocar o menino pra ver o jogo do lado de fora. Não, Assim, né? Já tem uma mas a- televisão ótima pra você ver aqui no Mineirão. A verdade gente do leva por América. independência. A cara. verdade do América é que ele faz uma força-tarefa pra ter torcedor lá dentro e não consegue. O Cruzeiro é Então- muito fácil, assim, na história do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro ganha 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, ainda assim tá um pouquinho insatisfeito. Ganha um campeonato, aí enche. Aí O agora... Galo aí, não. O olha Galo não. aí, Todo Vanderlei. jogo tá lá. Olha Não, o Lucas eu- trazendo verdade. antigamente foi Esse assim. Lucas, ele não pipoca. Eu gostei dele. Ele não pipoca, hein? Essa fala do Lucas eu até concordaria de Ah, 5 com- anos pra olha só. trás.
Mas quando o Cruzeiro sofreu aí esses 3 anos, a torcida mudou completamente. O Thiago é testemunha Mudou disso. mesmo, mudou mesmo. Ano passado, por exemplo, o Atlético ganhando a final do Mineiro. Tinha muito tempo que a gente não tinha torcida dividida, 50-50. O Atlético estava ganhando de 3-0. Eu tenho uns vídeos aqui. E a gente fazendo festa como se a gente estava sendo campeão. E isso era o contrário. A torcida do Cruzeiro, de fato, ela ficou acomodada há muitos anos. E o reflexo está acontecendo com o Atlético, depois de ter ganho exatamente. vários títulos. E a do Cruzeiro recuperou essa paixão, essa dedicação. Não importa se está ganhando, se está perdendo, se está tomando gol. A torcida está aplaudindo, está apoiando o time. E a torcida entendeu que o Cruzeiro hoje, a gente sabe que é um time limitado. O Cruzeiro tem jogado hoje na força da vontade, na raça. E antigamente era o contrário. O Atlético tinha raça, o Cruzeiro tinha um futebol. Hoje o Atlético tem um futebol, o Cruzeiro tem raça. Falta qualidade para nós, mas a torcida entendeu que ela é fundamental. Se a gente sobrou na Série B do ano passado, devidamente a torcida. Grande parte, porque todos os jogos estava a gente lá lotando e cantando 90 minutos sem parar. E o Ronaldo também, né? O Ronaldo é o legal, ídolo. legal, pessoal. Bom, é isso aí. Rapaziada, vamos agora... A gente tem um quadro aqui. O bicho pegou no primeiro programa, hein? Chama Guerra é Guerra. Onde o bebê chora e a mãe não vê. O torcedor vai desafiar um outro. Jogo, uma polêmica, um ato, né? A Série B de São Paulo. Ô, Japinha, alô, Japinha. Caiu ou não caiu, Japinha? São Paulo caiu ou não caiu no Paulistão? Fala pra mim. Heitor, você gosta de uma polêmica, né, mano? Pô, cansei de falar. O São Paulo não caiu. Isso daí, mano, é invenção de vocês. O São Paulo é incaível. Ponto, mano. Acabou. Série B você discute aí com os galinha, entre vocês, mas o São Paulo não, mano. Coloca a gente nessa, não. Tamo junto. E aí, Thiago, quem você desafia aí? Qual jogo que você quer falar? Polêmica, fato? O que você quer falar? Desafia um dos nossos amigos aí. Ixi, mano, deixa eu ver. Não, ó, faz assim, segura aí, deixa... Vanderlei já sabe. Vanderlei, começa você. Quem você desafia? Fala de um jogo. Fica à vontade, fica à vontade. Vou falar Vamos de um tentar. jogo que a gente assistiu, acompanhou, porque eu fiquei até com receio do Thiago citar um jogo que ninguém nunca viu. Eles falam de um tal de 9-2 aí que ninguém nunca viu. Mas aconteceu, né? é impossível. Eu acho que nós tivemos em 97, 98, 2007, 2008, 2 goleadas de 5-0 sobre o Atlético em finais de Mineiro. Mas 2011 marcou o 6-1. O Atlético tinha condições de rebaixar o Cruzeiro pela primeira vez. O Cruzeiro ainda era um dos gigantes que não havia caído, ao lado do São Paulo, do Flamengo, do Santos e do Inter. E naquele jogo, simplesmente o Cruzeiro amassou o Atlético o jogo inteiro. Foi 6-1. Aqui, pelas essas bandas de cá, alguns falaram, o Atlético vendeu o jogo, o Atlético fez isso. Assim, eu não acredito nessa história de vender. Eu acho que o Cruzeiro entrou mesmo determinado ali a fazer a história, a manter a história até daquele momento de nunca ter caído, nunca ter sido rebaixado. E foi um jogo que marcou. Eu acho que o 6-1 machuca muito eles ainda. Você pega há vários vídeos na internet, às vezes alguém vai fazer uma foto com algum jogador deles, faz o 6 ali, quase apanha. Vários jogadores do Cruzeiro, o Roger, que participou daquele jogo, fez gol, já saiu do Mineirão também, né, fazendo o gesto do estádio, fazendo o gesto. Então foi um jogo que marcou e que fica aí para a história recente deles aí, aguentar isso pro resto da vida. Aí, Thiago, guerra é guerra, hein? O que você tem pra dizer, meu amigo? Cara, 6-1 já teve outras 2 vezes que o Galo aplicou essa mesma goleada de 6-1 no Cruzeiro e 9-2 também. Eu já tive em loco, a maior goleada que eu vi foi 4-0, que eu vi do Galo, que eu presenciei, estava em estádio e tal. O 6-1, não é que foi controvérsia, a versão que eu sei desse negócio, não vou citar ninguém. Ok. Mas isso aconteceu. Chegou-se a uma parte, um grupo, o Galo estava bem rachado naquela época. Tanto é que na rodada anterior, você lembra? O Galo tinha ganhado e tinha livrado também do rebaixamento na rodada anterior. O Galo também estava brigando para não cair. Aí o Galo conseguiu uma vitória na rodada anterior, tal, livrou do rebaixamento, mas estava todo rachado. Jogadores, com comissão e tal.
Um grupo chegou a oferecer uma grana para um desses lados de jogadores do Atlético para facilitar, né, o jogo. A história que eu sei é que realmente esse grupo aceitou e o outro grupo que não aceitou o dinheiro falou assim, já que vocês aceitaram, então nós vamos perder direitos. E amaciou mesmo, aí construiu essa goleada que foi aí, 6-1. Cara, nesse dia eu lembro que eu tava tava na casa de uns amigos assistindo o jogo, a gente tava esperançoso, né? Tipo assim, que o Galo no ia rebaixamento, ganhar. né? Tanto era- mas com os resultados, mesmo se o Galo tivesse ganhado, o Cruzeiro não ia rebaixar, não. Pelos resultados que tinha sido. Eu não lembro qual time que tava brigando com o Cruzeiro pra não cair, mas o outro time acho que tinha que empatar, pelo menos. E acabou perdendo. Aí mesmo se o Galo ganhasse, o Cruzeiro também não ia ser rebaixado no final das contas. Mas a gente, nessa época, não tava tão a fundo ainda nos bastidores do futebol, então era inocente ainda, né? Achava que tudo era saudável. Não, E- e a gente até citou essa questão da mudança do estádio, de estádio para arena. Esse ano de 2011 foi sofrido por Cruzeiro e Atlético, porque o Mineirão estava em reforma. Então, Da Copa do Mundo, a reforma da tanto Cruzeiro quanto o Atlético tinha que mandar os jogos em Sete Lagoas, que é Quanto a 70 América, pô, quilômetros tô na daqui. mesa aqui, pô. A gente tava na Série A esse ano. Tá? Então era muito difícil. Era por isso que Cruzeiro, Atlético e América estavam lá embaixo. A América caiu, né? No América caiu esse ano. Inclusive, até sobre isso, penúltima rodada, o Cruzeiro não ganhou, não lembro contra quem que foi. Ceará, se não me E engano, foi 1 a 1. o Cruzeiro meteu uma mala branca pro América ganhar na época do Atlético Paranaense. O América ganhou, já tava rebaixado. Então a gente acabou, tem essa mácula na nossa história. Do Cruzeiro. Então, na verdade, os dois times ajudaram o Ó, Cruzeiro em Lucas 2011. o Lucas, eu senti que o Lucas ficou meio triste com essa É. história. Lucas, Então, Cara, na e pra verdade, você os dois ajudaram o Cruzeiro a não cair. E pra você ver o tanto que o estádio fez a diferença, que foi no primeiro ano que o Mineirão ficou fechado por causa da reforma, Mineirão e o Independência. O segundo. Não, ele fechou em 2010. Eu lembro Mas que o esse foi último jogo 2011, não? foi 2011, mas o último jogo foi do Brasileiro Atlético e Ceará. O último jogo do Mineirão antes de fechar. Eu fiz tá. uma bandeira lá de despedida do Mineirão. E foi o primeiro ano sem o Mineirão e o Independência, foi 2011. Atlético e Cruzeiro brigando até a última rodada pra não cair, e o América caiu. Vocês verem, tipo assim, a maluquice que essas gestões mineiras do futebol fazem com os times mineiros. né? Thiago, mas essa questão do estádio, que o Vanderlei levantou bem, o Palmeiras passou por isso, cara. Na reforma ali do Allianz, o Palmeiras ficou sem casa. A gente jogava uma hora era no Pacaembu, uma hora era no Barueri, uma hora viajava pro interior. Cara, era difícil, porque um gramado diferente, a torcida, você sabe que muda um pouco a postura da torcida. Foi épocas difíceis pro Palmeiras também. É bem citado isso daí. E tem um pitaco que eu posso dar também sobre essa questão, que ele Lógico. comentou que o 6x1, porque teve um outro jogo que ninguém viu. Esse outro jogo é muito curioso, que foi o 9x2. Foi 9x2 do Atlético em cima do Palestra Itália. Aí não é puxando sardinha pra nenhum dos dois times. Mas esse jogo foi 1926. 7? Porque eu não lembro o ano correto, mas seria o ano que o América tenta o decacampeonato e ganhou 10 anos seguidos. Leo, 10 No anos Campeonato seguidos. Mineiro. E ganharia o 11º. Essa partida entre Palestra Itália e Atlético, se Palestra Itália tivesse ganho o jogo, o América seria campeão e ganharia o 11º seguido. Tem um Legal, livro. Curiosidade. Tem um livro que chama Crônicas do Futebol Mineiro, que entrevistaram na época um zagueiro do Palestra. Ele chamava Ninão e perguntaram pra ele sobre o jogo. Ele falou assim, pô, a gente tava cansado, a gente não queria que o América ganhasse mais um. Então a gente entrou com o corpo mole. Mas quando viu que o negócio desandou pra caramba, a gente até tentou correr um pouquinho pra ficar menos feio, mas o negócio já tava horrível pro nosso lado, que já tinha perdido de 9, né? Então, e agora ficou essa coisa na história então do Cruzeiro. segundo o americano, teve mesmo 9x2? Teve o 9x2. Legal. Eu desafio alguém Só ter que visto. só não foi no Cruzeiro, né? Foi em cima do Palestra Itália. Não, se alguém aqui tiver visto esse jogo presenciado, aí tudo Alguém bem. aqui acredita em Deus, em Jesus? Ele foi crucificado. Alguém viu ele ser crucificado? Ó, Eu acredito que todo mundo aqui acredita, né? Ó, Mas ninguém viu. Ó, a questão
Quem vê, né? O Palmeiras aí, tem a filmagem aí. O Palmeiras campeão mundial em 51. De torcida. Parou o aí. Brasil. Mas vamos lá. Não vou entrar Vamos mudar o nessa, assunto aqui. Guerra é guerra. É, O Vanderlei desafiou aqui o Thiago. O Thiago deu uma escapada aqui, foi querer falar dos 9-2, mas enfim. Não, aconteceu esse jogo, foi vamos terrível lá, pra vamos lá. gente, 6x1. Ô, Lucas, vamos aproveitar que o Thiago tá perdido. O Thiago tá tentando lembrar na memória aí, viu, Vanderlei? Vou facilitar. Pode trazer mais recente aqui pra você. Vou facilitar pra você. Ô, Lucas, e você? Qual jogo que você quer falar? Fala pra gente aqui. Guerra é guerra. Quem você desafia? Cara, o jogo, eu acho que foi um jogo icônico na história do futebol mineiro. Foi a final do Campeonato Mineiro, 2001, América e Atlético. Por que esse jogo foi tão... Ele teve todos os elementos que era de uma final de campeonato, de um clássico. O América era o time que, naquele momento, dos 11 jogadores, 10 eram da base. Então era realmente um time bem... América Revelado em casa, né? é um time que é conhecido por revelar jogadores, mas naquele elenco específico, 10 jogadores eram da base. Então, Tuxo, que depois no Atlético, o Rui, que jogou no Cruzeiro, o Alessandro, que eu acho que jogou inclusive nos dois. E. O Alessandro atacante? O Jogou no Santos, né? Jogou no Santos. Não Ah, eu é? não- Jogou no eu Santos. não- Era o Alessandro Cenoura? Ah, o Alexandre ou o Alessandro? Não, Alessandro. O Alessandro, o que joga de ponta. Esquerda. É, Não, jogou ele no é Santos. Ele jogou no Fluminense. E no Santos Bom, também. não vou lembrar. Eu lembro que ele jogou no América. Ele foi revelado pela América e nessa época ele estava saindo da categoria de base. E o América começou muito mal o campeonato, depois emendou 9 vitórias seguidas, uma coisa assim, passou pra fase do mata-mata e chegou na final contra o Atlético. A gente ganhou o jogo por 4-1. E nessa época o regulamento, se empatasse os resultados, ia pros pênaltis. E no segundo jogo, o jogo começou com 25 minutos de atraso, porque rolou uma treta entre as se eu não me engano, por conta de vestiário, rolou uma De briga. vestiário, de lado de Inclusive, vestiário. se você for pegar os vídeos hoje em dia, 2 minutos antes de começar o jogo, o diretor da América tava tretando com o Veloso, que era o goleiro do Atlético, assim. que o Saudoso diretor- Veloso, cabelo de boneca. que inclusive jogou aí no Palmeiras há muito tempo. E o Atlético fez 3-0 nesse jogo. E no final do jogo, inclusive nesse jogo tem um elemento interessante, que na época a gente tava vivendo a época do apagão. Eu lembro. E o Mineirão não tinha autorização para ligar os refletores. E o jogo começou atrasado. Então, quando tava acabando o jogo, tava escurecendo e não podia ligar o refletor. Se rolasse pênalti, ninguém sabia o que ia acontecer, porque não ia ter luz para bater pênalti, né? E o América faz um gol, o jogo termina 3-1. O Alessandro termina o jogo falando: eu sou foda, coitado. Depois, uma carreira razoável depois. Mas foi uma final incrível. Comemorou assim, que- muito, então. Puta merda. E esse aí, dia foi e um Thiago, e dia- você chorou? Como Cara, foi? nesse Fala a dia, eu verdade. vou te falar, foi um dos dias que, tipo assim, que eu sempre falei, eu comecei a gostar muito do Galo por causa da torcida do Galo. Esse dia foi histórico da torcida do Galo. Todo mundo que você pergunta da torcida do Galo, você sabe, vai lembrar desse dia, cara. O primeiro jogo da final tinha sido 4-1 pro América, aí veio pro segundo jogo, a gente tendo que reverter essa vantagem. Mineirão lotado, devia ter 70 mil pessoas nesse jogo. 3, 4 mil americanos, 60 e tantos mil atleticanos. Cara, a torcida do Galo insana. Eu lembro que foi do caralho, velho, que teve esse lance de atrasar muito, aí o Galo entrou em campo e o América demorou muito a entrar em campo. Os caras ficaram trocando de roupa. Como tem a treta do vestiário, tem umas paradas dos caras trocando de roupa na frente da torcida. Trocando calção. Aí ficou isso, a gente começou a cantar música, o Coelho tá com medo e tal. Aí quando o Coelho entrou, tipo assim, a torcida do Galo lá insana. E eu acho que isso inflamou mais a torcida do Galo. Então foi assim, 3-0, o Galo fez 3-0, o Mineirão veio abaixo, aquela loucura e tal. No finalzinho, o América fez um gol. Cara, não acabou nada, tipo assim, não adiantou muito, acabou o jogo, o América campeão, a torcida do Galo ficou uns 30, 40 minutos lá ainda, depois do jogo cantando, aquela loucura. Esse dia eu achei do caralho, velho, porque, tipo assim, a gente mostrou que a gente não tava ali pela vitória, pelo título, a gente tava ali pelo Galo, cara, tipo assim, se ganhar ou perder, título é importante, cara, é legal você ganhar um título, você vê uma glória de seu clube, mas eu não quero ver isso, eu quero ver o Galo, o clube lá, né, ganhando ou perdendo, igual ontem a torcida do Borussia lá perdeu aquele título de uma maneira louca, né, inacreditável, e tava lá a galera cantando, mostrando o amor deles pelo clube, não pelo título. A torcida do Galo sempre foi isso, é o que eu tenho medo de mudar, com esse negócio de arena, de, né, Eu acho valor que- de ingresso, de mudar isso. Eu até acho que a gente podia acontecer isso mais vezes, então, né? Eu já falei, eu não ligo. Eu troco os títulos que o Galo ganhou pra gente troca. voltar àquela loucura que era na década de 90, tranquilamente. Ô, Thiago, então vamos lá, então.
E aí, quem que você desafia? Você quiser torcida, o jogo que vocês escalaram a torcida? Não, tem algum Todos, cenário? todos. Você que tem dúvida? Olha aí, Vanderlei. Ó, olha só pra te perguntar, todo mundo aqui colocou o Galo como... Eles colocaram o Galo como rival. Então quem que é o rival a ser batido? É o Galo, né? E quem que você escolhe aí? Guerra é guerra. Fala pra mim, qual jogo, o momento que você escolhe pra desafiar um dos nossos amigos aí? Eu vou colocar um jogo que a gente, tipo assim, a gente lutou contra tudo e contra todos, é questão de torcida mesmo. Tinha as guerras de bandeiras, bandeirões aqui em Minas Gerais. Aí teve um clássico que a gente fez a torcida do Cruzeiro, a máfia, sempre teve a tradição de ter o maior bandeirão de Minas, né? Mas eles nunca fizeram um bandeirão, eles sempre ganharam do Cruzeiro. E a gente teve 2 bandeirões que eram menores, mas que a gente confeccionou. Aí a gente conseguiu confeccionar um bandeirão que era o maior do Brasil na época. Na verdade, o maior do mundo na época, e ficou por muitos anos. E foi de surpresa. Foi na época que não tinha rede social, celular, esse negócio ainda. Então a gente conseguiu fazer de uma coisa que ninguém estava sabendo. Ninguém. A gente fechou lá na sede da Galocura umas 50 pessoas. Explicamos o projeto, tal, vai ser isso. Quem for encarar para ajudar a pintar, vai ter que ir para o lugar que a gente achou lá, que era uma fazenda, um galpão. Ficar uma semana lá. Você vai pra lá, vai ficar uma semana. Se vai tomar banho, a gente não sabe. Se vai comer bem, não sabe. Só vai sair de lá com o bandeirão pronto. Encara. A galera encarou, nós fomos lá, conseguimos, fizemos. Ficamos uma semana pintando esse bandeirão. Aí teve o clássico Atlético Cruzeiro domingo. Não lembro, não, era do Brasileiro. Atlético Cruzeiro do Brasileiro. Primeiro clássico do Brasileiro. O clássico antigamente era 5 horas os clássicos, né? Acho que o jogo de domingo era 5 horas. A gente acabou de pintar o bandeirão, devia ser umas 10, 11 horas da manhã no domingo. Então a gente levou o bandeirão, saímos da fazenda, levamos o bandeirão pro Mineirão molhado ainda, a letra A, eu lembro até hoje. A letra A toda molhada ainda, a tinta de tecido acabou, a gente usou tinta de parede pra acabar. Uma loucura, cara. Assim, chegou no estádio, aí a gente chegou com os 2 bandeirão e ninguém sabia. Nem eu tinha 50 pessoas só da Galocura que sabia que. Aí a gente entrou com esse bandeirão dobrado ainda, tipo assim, não aquela. Corrente, né? Tipo Você já corrente, sabe né? como é que é. Sim. A gente dobrou ele pra galera não perceber que era o grandão. Depois que a gente colocou ele lá, que a gente veio abrindo ele, e aí entrou com outro normal. Aí na hora a gente fez a festa, né? Tipo assim, entrou as bandeiras, aquela coisa. Na hora que o time começou o jogo, a gente subiu o nosso bandeirão antigo, que era menor. Descemos, aí a máfia subiu o deles, grandão, né? Eles tinham musiquinha lá, nossa bandeira é a maior do mundo e tal. Cara, a gente esperou, fez cinematográfico. A hora que desceu o bandeirão deles, a gente subiu o grandão. A torcida do Galo agitou como se fosse gol. Parece que o jogo até meio que parou. Naquela época era novo isso ainda, né? E foi uma surpresa, ninguém tava esperando aquilo. E aquilo ali, cara, eu vejo que o Galo ganhou naquele momento, que a torcida do Cruzeiro, ela calou, ela não cantou mais o jogo todo. Eles ficaram em choque. A torcida do Galo virou uma loucura, o Galo ganhou de 2-1 aquele jogo, e era muito o que o América tinha na base, o time do Galo era muito da base, os jogadores que ninguém conhecia, uns pés de chinelo, o Cruzeiro tinha um time bom na época, a gente ganhou aquele jogo no grito e com essa estreia desse bandeirão, cara, isso aí foi do caralho. Vanderlei, você viu que o Thiago ele puxa pra torcida mesmo, hein? Eu sou da massa, pescoço, sou do ele vai no povo. pescoço. E aí, foi mas- verdade esse jogo aí? Aí eu vou Você ter que- tava, não tava? Eu vou ter que responder de uma forma, né? A sorte deles que nesse dia, então, uma exceção, eles levantaram o bandeirão de forma correta. Porque se você jogar no YouTube aí, você vai ver vários jogos eles levantando o bandeirão de Vários cabeça não, pra baixo. duas vezes. Não teve o agora na final do Mineiro? Final do Mineiro Foi e protesto ou foi? não foi não, foi falha, Quando né? eu vi a Galocura Foi falha. levantando ao contrário, eu falei, que isso? O Assim, time a tá bem, máfia- Foi Sim, falha. a máfia- Isso aí é uma coisa interna lá que teve um BO, foi falha. A Galocura levantou 2 vezes o bandeirão de cabeça pra E baixo. sem contar que tem uma musiquinha também que a gente chama a bandeira de vocês de papel, que ela já rasgou também algumas vezes. Não, né? mas todas já rasgou. A bandeira, qualquer bandeira de todos os times já rasgou. Mas assim, e o foda é que você falou isso, a gente levantou o bandeirão 2 vezes de cabeça pra baixo. E foi uma contra o América e uma contra o Cruzeiro. Isso logo que eu falo. nos Ainda deu clássicos. azar, né? Mas acontece nas melhores famílias, né? Isso como o Thiago falou. Mas é legal, né? A gente falar assim, essa show guerra de bola. torcida, você vê, são 2 torcidas empenhadas, e aquela. Infelizmente, a gente em São Paulo não tem mais. Quem viveu. Hoje a gente lá é clássico de torcida única. Eu até tava brincando esses dias. Teve no Morumbi, que faz tempo que a gente não ia no Morumbi, teve o jogo. Pô, tô até com saudade de a gente estar aqui. Quando sai um gol do adversário, você escuta, né? Aquele eco. cara, e o Vanderlei citou a final do Mineiro do ano passado, né? Que foi 6-6.
Cara, aquilo foi do caralho, velho. Fantástico. Aquilo foi do cara. Tipo assim, tem um amigo meu, o Lauro, que tem o Futebol pelo Mundo, ele veio, né? Laurão, Ele gente me boa. fala até hoje, falou, bicho, o cara foi na final da Libertadores Boca e River lá em o Bernabéu, o cara já rodou o mundo. Ele falou que nunca viu nada igual Atlético Cruzeiro 66, cara. É loucura. uma Eu sou chateado com Eu isso, cara. também. Eu acho que, tipo assim, eu sou muito contra esse negócio de jogo único, igual foi aquele ano. A Federação Mineira pegou, então, tipo assim, você não podia pôr faixa e tal, aqueles que venderam os lugares de faixa. Mas o negócio do meio a meio, eu acho que tinha que ser institucional aqui em Minas. O jogo que não deu problema, né? Que dá Teve pra fazer. problema. E assim, Não, se dá pra fazer. Aqui, não é torcedão, aqui tem 10% pro visitante. Acho que dá mais E problema. pois é, o visitante fica muito mais seguro você ter 10% do que 50, 50. Então, E os 10% que vão também são É os a da caras que já vão treta. mais disposição, né? exatamente. Bom, vamos chegando aqui ao final de mais um programa de Bico. Esse daqui é o Clubismo ao Extremo. Esse é o Raiz aqui, né? Queria agradecer o pessoal aqui de Minas, representar aqui as cores do galo, do coelho e da raposa. Muito obrigado. A gente espera vocês lá em São Paulo. A gente tem nosso programa aí que fala da rodada. Toda terça sai o vídeo. Quando não tem o vôlei, nosso produtor, né? Quando não tem o vôlei, ô Léo, gigante. Nada aí, de repente, passar por um basquete, não sei, né? Vamos ver. Começar aqui, Vanderlei. Ele fala bonito, hein, Thiago? Vou começar por ele para O cara é gente acabar político, legal. né? O cara é outro cara- patamar, né? Vanderlei, muito obrigado pela sua presença. Esperamos você lá em São Paulo. Não, será um prazer, Heitor. Foi um prazer participar aqui de Bico, né? Clubismo ao Extremo. E é algo que a gente faz com muito prazer, né? Falar de futebol, daquilo que a gente ama, das nossas paixões. Foi uma alegria estar aqui compartilhando com o Lucas, com o Thiago, amigo. Então, eu desejo sucesso aí a todo o programa. E com certeza, indo em São Paulo, iremos fazer contato lá. E aí, Lucas? Cara, foi uma honra conhecer a história do Coelho aí. O Coelho tá indo no cenário nacional. Recentemente tem chegado, né? Mais recente foi a semifinal, acho que da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Sim. Ah, Eliminamos o Corinthians. Eliminou o Corinthians. Foi uma delícia aqui. Ô, Marcelinho. Que beleza. Isso que é bonito, Marcelinho. Isso que é bonito, Marcelinho. Ele vai estar falando assim, ó. Ô, velho, isso eu faço não, Heitor. A voz rouca dele, né? Muito obrigado. E também o convite tá feito pra você, viu, meu amigo? Eu agradeço o convite aqui, pô. Bom, cerveja, churrasco. Não tem como dar errado o papo, não. Estando em São Paulo, um papo. E aí, Thiagão? Eu nunca mais venho. Negócio de mosaico aqui, eu não venho mais. Tem o pessoal aqui, ó. O pessoal aqui do Galo, ninguém tava ajudando lá, não. Diferença, ó. Eu não venho mais, viu, Thiago? É trampo, né, cara? Ô, valeu demais, galera do Dibico, Clubismo ao Extremo. Porque a próxima vez, eu já furei com vocês lá no Boteco em São Paulo uma vez, mas a próxima vez eu vou estar em São Paulo no Boteco, a gente vai fazer pelo menos a rodada, né? Falar um pouco da rodada aí. E é isso aí. Aqui é Galo, tamo junto, valeu. Ô, Thiago, e vamos agradecer aqui o nosso pé de valsa aqui, né? Ah, o homem, É um a homem. lenda viva, Ô, lá. Príncipe, vem aqui, meu amigo. Vem aqui. Uma palhinha aqui, pô. Ô, muito obrigado. Fala aqui, fala. E aí? Churrasqueiro do Califórnia, o bairro mais do mundo. É isso aí. Valeu, rapaziada. Até mais.